Vou convidar vocês que já estão aqui para a gente começar com o exercício para sintonizar a energia do grupo. E logo na sequência eu vou passar para o Murilo. Hoje o Murilo tem algumas coisas para falar para a gente, tá bom? Então eu vou convidar vocês para a gente fechar os nossos olhos um pouquinho. E hoje nós vamos, nesse exato momento, a cada respiração mais profunda, fazendo uma conexão com as nossas raízes ancestrais. Então, nesse instante, você pode colocar a energia do seu pai atrás do seu ombro direito, da sua mãe atrás do seu ombro esquerdo, e toda a linhagem da família do seu pai você coloca atrás dele, os avós paternos, bisavós paternos. E se você não conheceu essas pessoas, imagine a energia delas. Talvez uma luz, talvez algumas cores. Esse campo de energia que veio através do seu pai. E atrás do seu ombro direito, você vai colocando toda a linhagem da mãe. Do ombro esquerdo, desculpa. Atrás do ombro esquerdo, toda a linhagem da mãe. Avós maternos atrás dela, bisavós maternos e todos que vieram antes. Se concentra só um pouquinho nessa visualização e vai respirando e percebendo o que você sente no seu corpo quando se conecta à linhagem do pai e da mãe. Esses nossos 4 encontros, eles foram e são momentos sagrados de limpeza dos julgamentos. É o momento de abaixar todas as barreiras, toda a exigência, expectativa, crítica, para todos que vieram antes de nós. E agora, ainda de olhos fechados, você pode se render. Imagine que você está abrindo mão do controle. Mentalmente, você fala: eu me rendo, eu recebo, eu baixo as minhas barreiras para tudo que veio antes de mim. Eu me rendo. E relaxa bem os seus ombros, para que cada célula do seu corpo receba da ancestralidade a contribuição que já está disponível, que já está no seu campo, mas que você estava resistindo, você não estava aceitando receber da ancestralidade, você não estava em permissão. E nesse exato momento, nós podemos perguntar mentalmente: o que está disponível para mim?
Qual é o presente da ancestralidade que já está aqui e eu não estou percebendo? Qual é a potência ancestral que vive dentro de mim e eu estou bloqueando? Qual é o dom natural que eu recebi da ancestralidade que eu não estou aceitando? Eu me rendo. Eu relaxo os meus ombros, os músculos da face, as mãos. Eu solto meu corpo. Eu me rendo. Eu recebo. Pelo preço que custou a minha ancestralidade. Isso teve um preço. Eu recebo. Eu baixo as minhas barreiras. O que vocês querem de mim que eu não estou enxergando? Qual é o próximo passo que eu devo dar na minha vida? O que eu devo fazer agora? Eu honro a história de todos vocês, meus ancestrais. Eu vejo a força de vocês, eu reconheço essa potência e reconheço essa potência em mim, meus ancestrais. Eu recebo agora do universo uma tesoura de luz muito grande, bonita, dourada, iluminada, brilhante. E com essa tesoura que está nas minhas mãos agora, eu corto os vínculos de lealdade que contraem a minha evolução. Eu corto agora os padrões de repetição. Eu libero agora. Se você estiver pronta, você pode cortar esses fios que ligam você à repetição de padrões familiares. Você sabe quais são os padrões que se repetem e em quais áreas eles se repetem. Você já tentou quase de tudo para resolver e não conseguiu, mas agora você tem uma ferramenta nas mãos, a tesoura de luz. Só você pode cortar esses fios. Faça o que você sabe que precisa ser feito.
E ao cortar esses fios, observe que ninguém fica triste com você. Você está libertando o sistema. Receba do universo a gratidão pela coragem, pelo movimento, pela ação. Receba do universo a gratidão por você não ter ficado presa na teoria, naquilo que é bonitinho, no texto bonito, na sabedoria mental. Receba a gratidão do universo por ter entrado no movimento e se comprometido com a sua história. Receba agora a gratidão do universo por ter dado valor para essa encarnação, para essa vida, por não ter passado em branco nessa vida, por não ter passado inconsciente nessa vida. Receba muita luz de gratidão no seu campo energético sistêmico, familiar. Gratidão, gratidão pela coragem, gratidão pela sabedoria. E agora você pode dar passos para frente dentro dessa visualização, sabendo que esses fios que te ligavam aos padrões de repetição não existem mais. Foram transmutados. Observe no seu corpo qual é a sensação de caminhar para frente sem aquela prisão que pesava em você, sem aquela sensação de impotência diante desses padrões que se repetiam. Observe atentamente cada parte do seu corpo, principalmente os ombros, o peito, o estômago, a garganta, os joelhos. É seguro e é permitido seguir apenas com o que é seu. Você não precisa carregar a dor da família. Eu sou livre. É seguro e permitido ser livre. E agora eu sei o que é liberdade, na perspectiva mais elevada da fonte da vida. Eu sou livre. Eu posso ser quem eu sou. Nessa nova versão, eu não tenho mais medo de avançar. Não tenho mais medo inconsciente de me relacionar. Nessa nova versão livre, eu não tenho mais medo inconsciente de prosperar. Nessa minha nova versão livre, do dia 31 de março de 2025, não há mais medo inconsciente de me expressar. E não há mais medo inconsciente
de evoluir, pois eu sei que não estou deixando nada para trás, não estou deixando ninguém para trás. Eu só estou vivendo o que eu vim viver. Eu só estou fazendo o que eu vim fazer, o que eu me comprometi em algum nível da existência, que eu vim fazer nessa vida, sem medo, pois eu mesmo me comprometi com isso. E eu sei que é seguro e permitido viver a minha missão de alma. E isso não está associado apenas a trabalho. A sua missão de alma pode ser aprender a se relacionar. A sua missão de alma pode ser se abrir para um amor saudável. A sua missão de alma pode ser aprender a se comprometer. Nesse momento, você pode se conectar à sua missão de alma, sem bloqueios mentais, do jeito que ela aparecer, porque essa missão sempre esteve dentro de você, nunca esteve fora. Você está vendo qual é a sua missão, ou quais são as suas missões. Não precisa ter medo. Você está exatamente onde precisa estar. Você não está atrasada. Você está pronta. E você precisou de um processo para ficar pronta. E hoje você está. Parabéns por isso. E com muita gratidão no meu coração, transbordando de amor, eu passo agora para o Murilo. E quando vocês sentirem, podem ir retornando. Vocês são muito poderosos, já falei isso, né, nas noites anteriores. Poderosos e poderoso, o Ed, que está aqui, representando os homens. Todas as vezes que eu guiei as meditações aqui nessas noites, né, eu sinto uma força tão grande vindo de cada uma de vocês, de cada um de vocês. Tanta coisa boa, só sinto coisa boa. Então, assim, vocês transbordam coisas muito boas, né? Todo mundo tem o lado sombra, todo mundo vai ter aquele lado mais denso, mas é que, assim, o lado luz de vocês é tão lindo que eu acho que compensa, sabe? Assim, compensa o lado que é denso. Talvez vocês já estejam tão bem trabalhados e trabalhadas que essa luz ela tá brilhando muito mesmo, muito. Então eu olho assim que como eu conheço bastante a história de quase todo mundo que está aqui, dos atendimentos, de curso, etc., de amizade, eu consigo ver assim, parece que fica tão claro qual é a missão de alma de cada pessoa. Parece que está tão claro que você está pronto, está pronta para ir para o próximo nível. Parece que está tão, pelo menos para mim, eu tô relatando isso porque às vezes não está claro para vocês, né? Mas para mim está muito claro que precisa ser dado um passo. Todo mundo aqui, inclusive eu e o Murilo, a gente tem que agora dar o próximo passo, sem medo. A gente precisa confiar no fluxo da vida, né? Eu aprendi com a Sandra que Deus é o meu sócio. Então eu coloquei aqui no plano de fundo do meu computador. Todo dia eu trabalho, atendo as pessoas olhando. Deus é o meu sócio. Então assim, eu confio, eu tenho que confiar. Eu não confiava antes, mas agora eu confio. Todos os dias eu posso dar um passo além. Todos os dias eu preciso de coragem. Todos os dias, para dar um passo além, eu posso sentir medo. Mas esse medo é uma ilusão. Então, a partir do momento que eu tenho a clareza de que esse medo, ele é só uma história que não é real,
que é uma coisa que eu estou carregando que não é minha, geralmente não é nosso, o medo não é nosso. Quem estudou barras de Axis aprende que o medo não é nosso. Devolva ao remetente consciência anexada, o medo é uma emoção, e a gente não, o medo não é natural, né, nosso, é uma coisa herdada, é uma história que a gente herdou. Então, a gente vai sentir esse medo e vai lembrar, ele é só uma história tentando me paralisar, porque vai ter uma força tentando te paralisar. Vai ter uma força bem grande tentando te parar, que é essa força da lealdade sistêmica, isso é constelação familiar. Sempre haverá, ou quase sempre haverá, uma força tentando te prender. No quê? No que é conhecido. Por quê? Porque até uma questão biológica do cérebro. Ele vai ter uma sinapse, ele tem os caminhos neurais, e ele vai tentar, o próprio cérebro físico, ele vai tentar que você se mantenha usando os mesmos caminhos neurais. Então, a gente olha como uma prisão espiritual, uma prisão energética, mas ela também é física. O meu corpo também está aprendendo. Então, assim, a constelação, nesse sentido, ela é muito libertadora, porque a gente entende que, poxa, esse medo é só uma lealdade. Vou pegar um exemplo aqui, sei lá, da minha área de terapia. Tá, eu já sei que eu quero ser terapeuta. Vou pegar o exemplo da Val, que eu tô olhando para a Val, tô sentindo tanto amor vindo dela, e eu tô assim, ó, aplaudindo todos os dias eu e o Murilo, vendo cada passo que ela tá dando nas redes sociais. Ela não sei o que aconteceu ali, acho que algumas viradonas de chave bem grandes. Ela resolveu que agora ela vai se botar como terapeuta, e eu tô vendo ela crescer assim muito rapidamente, porque eu sinto que ali ela já se desprendeu. Foi a constelação, foi um monte de coisa, né, Val? Val faz um monte de coisa, mas assim, ela já entendeu, mesmo que às vezes venha um medinho, aquela coisa, será que eu posto isso? Será que eu apareço? Será que eu gravo meu rosto? Mas ela já foi, agora não tem mais volta. Ela já foi picada por esse bichinho aí que pica, a hora que pica não dá mais para voltar, porque eu nunca vi, eu acho, ninguém voltar. Depois que a pessoa se compromete, ela vai para frente e ponto final, né, Kátia? A gente vai, a gente não desiste, tá todo dia ali postando, aparecendo, criando conteúdo. Ah, mas não tem cliente, não importa. Você já fez uma escolha. Vai chegar o momento que vai ter. E se não tiver, tá tudo bem, continua. Porque talvez a sua missão é estar ali mesmo mandando mensagem para as pessoas receberem aquelas mensagens ali, gratuitamente, que seja, não importa. Então, assim, eu bati o martelo e eu quero isso para minha vida, eu vou, sem medo. Não sem medo, o medo vem, mas eu já entendi pela constelação que é só uma lealdade, porque quem veio antes de mim não foi empreendedor. Quem veio antes de mim não tinha internet, não tinha rede social, não tinha YouTube, não tinha live. Então, para nós, é tudo novo. Eu hoje consigo gravar um vídeo para o YouTube, mas eu tive que treinar muito, porque no começo também era um parto para conseguir, porque os meus ancestrais não viveram esse contexto tecnológico que a gente vive, né? Então, a gente não vai abandonar nossas escolhas porque o que a gente está fazendo é novo, é diferente, tem que desbravar o terreno lá que a mata está fechada e a gente tem que abrir. Porque alguém também abriu essa mata antes da gente chegar, né? Não somos nós que estamos abrindo tudo. Os ancestrais já abriram muita coisa. Eles vieram das guerras, eles vieram da escravidão. Todos nós temos origem na escravidão, na guerra lá, não sei do que, da Itália, lá do Japão. Lá... Todas as guerras, a gente tem um pezinho lá, em todos esses lugares. Então, veja quantas coisas eles desbravaram. A gente não chegou, eu acho, pelo menos, a viver uma guerra, né? De a gente ter que lutar, ter que fugir do nosso país, coisa que muito recentemente está muito presente no nosso DNA, essas histórias, né? Então, veja, o medo é algo muito presente, porque eles viveram, imagina quanto medo uma família inteira, um pai de família, que naquela época o homem que sustentava muito, né, tinha essa cultura. O pai de família tinha que sustentar ele, a esposa, os filhos, tinha que fugir de um país em guerra, tinha que começar uma vida do zero, sem um tostão no bolso,
Meu Deus! E essa é a nossa história, porque se a gente chegar nos nossos avós e bisavós, todo mundo vai ter uma história dessas aí, que não tinha nada, que perdeu tudo, e que teve que construir do zero, e conseguiram construir do zero. E nós, hoje, temos muita coisa disponível, né? Quando a gente olha para esse contexto da ancestralidade, eles desbravaram de uma forma muito poderosa o caminho. Para hoje a gente está aqui dentro de uma sala de um Google Meet, falando com gente de qualquer país, sem dificuldade, porque não tem qual é a dificuldade que a gente tem aqui. É abrir uma câmera e botar a nossa cara aqui dentro. E compartilhar conhecimento e trocar ideia, mas não tem uma dificuldade, né? Enfim, queria falar isso porque vocês são muito poderosas e poderoso, e não deixem os seus sonhos de lado por medo. Ah, hoje eu vou até contar uma coisa. Vou contar uma novidade que aconteceu na minha vida. A Sandra vai ficar chocada, porque a Sandra é minha terapeuta, né? Ela me atende. E aí ela sabe aqui todas as minhas sombras. E aí hoje eu oficializei minha exoneração do serviço público. Então, assim, ainda não saiu a assinatura lá das coisas que tem que assinar, mas já está tudo certo. Eu já sei que vai sair em pouquíssimos dias, já vai estar tudo ok. Então, mas hoje que eu tive coragem de mandar todos os documentos, porque eu mandava, mas eu mandava um, daí faltava um, eu já sabia que ia faltar. Sabe aquela autossabotagem? E hoje eu peguei, eu mandei tudo que eu tinha que mandar, tudo certinho, porque eu sei o que eu quero para minha vida. É isso aqui. É isso aqui que eu tenho força, é isso aqui que eu amo. Só que eu vivi anos para conseguir tomar essa atitude por medo, medo ancestral que vivia dentro de mim. Vai ser fácil a partir de hoje? Espero que sim, mas talvez não seja muito fácil. Talvez eu vou ter aquele meu momento de, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? E agora? E se nada der certo aqui, para onde que eu vou? Mas eu fiz a escolha. E tudo bem se me julgarem, se a família julgar, tá tudo bem. Eu tô pegando lá o meu negócio e desbravando aquele matagal e eu vou entrar nessa área e eu já fiz a escolha. Então, assim, eu estou falando isso de um lugar de fala, de quem viveu lá no fundo do poço, a Sandra sabe, que ficou, meu Deus, e recebendo um monte de ataque espiritual, e com a frequência lá embaixo, e para onde eu vou, e o que, que eu faço. E hoje eu estou pleno, eu estou feliz, porque eu estou fazendo realmente o que eu sei que eu vim fazer. Nesse exercício, eu falei muito da missão de alma de cada uma de vocês, né? E do Ed também, porque existe uma missão aqui dentro. E não necessariamente ela está ligada ao trabalho. Porque quando a gente pensa em missão, parece que é trabalho, né? A minha missão de alma é ser terapeuta. Não é ser terapeuta. Eu não acho que a minha missão de alma seja ser um terapeuta. Eu acho que a minha missão de alma é levar uma mensagem. Aí, como que eu vou levar? Não, daí depende, vai depender de várias coisas, mas não necessariamente eu teria que ser um terapeuta. Entende? Então, veja, reflita sobre isso. O que é que eu me comprometi? Daí eu vou trazer a parte espiritual que eu amo, e eu vejo que a vida fica muito mais gostosa quando a gente olha para a parte espiritual. Lá no plano espiritual, sabe-se lá onde que a gente estava, antes de estarmos na barriga da nossa mãe, talvez, aqui é uma historinha que eu estou criando, porque é o que eu acredito, mas não necessariamente é verdade. Talvez a gente assinou um contrato dizendo que ia ter que viver determinadas coisas. Então eu estou indo para essa vida para levar. Eu, digamos que eu fiz isso, assinei lá o contrato. Eu vou para essa vida, eu vou ter alguns desafios, porque são coisas que eu tenho que aprender. Então, eu vou ter que aprender a lidar com a minha sexualidade, que vai ser difícil. Eu vou ter que aprender a lidar com a obesidade, que vai ser outra dor pesada. Eu vou ter que aprender a lidar com bullying, com o julgamento dos outros. Eu vou ter que aprender a me amar, que eu acho que era o grande desafio da minha vida. Como que eu vou me amar se eu não sinto esse amor vindo de fora? Difícil, mas hoje eu sinto que eu me amo muito e vou me amar cada vez mais. Eu assinei um contrato dizendo que eu ia ter que mandar uma mensagem positiva para as pessoas, que talvez alguém ia estar mal, eu ia de alguma forma ir lá resgatar aquela pessoa do buraco e jogar ela para cima. Alguma coisa eu ia ter que fazer, seja lá qual profissão fosse. Então, se eu começo a reconhecer que eu tenho todas essas missões, por que eu vou ter medo de executar isso? Se eu me comprometi com isso. No meu caso, pelo menos, fica muito claro.
Com o que é que eu me comprometi. Por exemplo, trabalhar com relacionamentos. Eu relutei tanto para trabalhar com relacionamento, várias vezes eu pensei, eu não quero mais, eu não quero, não quero, não quero, não quero. Até que eu percebi que uma das minhas missões era trabalhar com relacionamento, só que pelo olhar espiritual, das conexões entre as pessoas, dessas ligações, dessas coisas que existem no plano espiritual. E tudo bem. O meu trabalho com relacionamento, por isso que eu sentia medo, porque eu achava que eu tinha que falar de traição, de coisas carnais, de coisas sexuais, de ajudar a melhorar a vida sexual do casal. Só que não é essa a minha pegada. Minha pegada é totalmente outra. Eu demorei muito para entender qual era a minha pegada. E essa é a minha missão. Agora eu entendo, sabe? Pode ser que mude com o decorrer aí, porque a jornada da vida é muito doida, né? A gente vai para vários lugares. Mas hoje eu entendo que é isso. Então, vou passar para o Murilo, que eu já me estendi, mas faça essa reflexão, mesmo que seja rapidinho. O que será que eu me comprometi antes de vir para essa vida? Porque o seu compromisso é com o seu maior desafio. Você já pensou nisso? Que o seu maior desafio hoje precisa ser o seu maior compromisso, porque você se comprometeu a passar por esse desafio que você está vivendo. Digamos que seja o desafio de relacionamento amoroso. É ali que tem uma virtude que você vai ter que desenvolver. Então, esse foi o compromisso. Ó, o meu compromisso nessa vida é desenvolver, por exemplo, a virtude da paciência. Né, Kátia? Vamos desenvolver a paciência. Então, se eu não tinha paciência antes, eu não consegui desenvolver nunca, eu vou me comprometer e vou dizer, eu preciso desenvolver a paciência. Então, eu vou ter alguns conflitos, talvez, de relacionamento. E ali eu vou ter que trabalhar isso dentro de mim. Então, essa também é a minha missão. É uma faculdade, a vida é uma faculdade, né? Que não acaba nunca, com 1 milhão de pós-graduações. Então, eu vou desenvolver essa virtude. No meu caso, eu tinha que desenvolver muito uma virtude de aceitação, eu tinha que me aceitar para poder mudar alguma coisa em mim, para poder me transformar como eu me transformei, eu tinha que aprender a me aceitar, a me amar. Então eu tive que desenvolver muito essa coisa do amor. Hoje eu trabalho muito com amor, porque eu trabalhei muito isso em mim. Eu adoro falar de amor. Tive que trabalhar muito essa permissão, essa aceitação, para controlar um pouco a minha ansiedade. Então, são compromissos que eu tenho. Eu preciso trabalhar a aceitação, o amor próprio e tudo isso. E cada pessoinha que está aqui agora tem que desenvolver algumas virtudes para superar o desafio que você vive, aquele desafio que você repete. Por que, que a ancestralidade é como se fosse assim, por que, que a ancestralidade entregou para você um desafio na sua mão e você ficou presa nesse desafio sem conseguir sair? Digamos que vida amorosa. Então você recebeu a batata quente, tá? Conflitos de relacionamento, que já vem da ancestralidade, ninguém conseguiu resolver. Aí a batata quente caiu na sua mão. Por quê? Porque antes de você, ninguém desenvolveu as virtudes que precisavam ser desenvolvidas para parar de repetir esse padrão. Virtude da paciência, virtude do amor, virtude da aceitação, virtude da coragem, coragem de ser quem você é, da coragem de se expressar. Já vou puxar a Sandra aqui de novo rapidinho. Igual, né, Sandra, tu já falou em algumas palestras tuas que tu viveu relacionamento, que foi mais abusivo, mais tóxico. A Sandra, na época, não podia ser ela. Por que que hoje ela é uma terapeuta de agenda cheia, nananã, e ganhou o prêmio lá de terapeuta do ano e um monte de coisa aconteceu? E já já ela já, sei lá, já não destravou a vida amorosa, mas deve estar a um passo para destravar. Por quê? Porque ela desenvolveu a virtude que ela precisava, que era a virtude da comunicação, a virtude da segurança, a virtude da autoconfiança, não de se achar melhor que os outros, mas de confiar nela. Olha quantas virtudes ela teve que desenvolver para ganhar o prêmio de terapeuta do ano. É só um exemplo, porque isso é simbólico, né, Sandra? Não é nada demais nesse sentido, é um símbolo muito legal de alguém que conseguiu desenvolver virtudes. A Kátia, a mesma coisa, desenvolveu várias virtudes e foi avançando e fazendo várias coisas, e está aí a um passo também de
começar com os grupos e com as coisas que ela já está demorando para começar, não sei por quê. E cada pessoa que está aqui desenvolveu muitas virtudes já nessa vida. Só a Val, meu Deus, acabei de falar da Val, desenvolveu um monte de coisa, talvez ela não teve nem consciência de tudo que ela desenvolveu, porque ela já está vivendo o resultado disso. É resultado de virtudes que ela foi desenvolvendo. Não está num padrão de vítima, superou, foi superando tudo isso, desenvolvimento de virtudes, né? O Murilo, a mesma coisa, eu e todo mundo que está aqui desenvolveu. Então, a reflexão, agora eu juro que eu vou passar para o Murilo, a reflexão que eu queria deixar, para fechar, é qual é o desafio que eu tenho que se repete? Primeira coisa, eu preciso saber. Ah, é financeiro? Ah, é relacionamento? Ah, é saúde? Sei lá. Pensa aí o que se repete, que te incomoda. E agora questiona. Qual é a virtude que eu preciso desenvolver para ir além disso, para superar esse desafio? Pode ser várias, pode ser uma, duas, três, quatro. Se você não souber o que é a virtude, depois joga no Google, no chat GPT, apresente uma lista de virtudes humanas. Aí ele vai te apresentar a lista, daí você olha a lista e vê o que eu tenho, o que eu não tenho, e vai ticando ali. Ah, essa eu não tenho. Talvez se eu desenvolver essa, eu saio desse problema que eu vivo. Gente, esse caminho aqui não tem erro. Segue esse caminho que é sucesso. Garanto para vocês. Tá bom? Só não desiste, tem que seguir. Murilo, é contigo. Gente, olha só, agora a gente vai entrar numa parte mais racional. Estão me ouvindo? Então, tá todo mundo aqui? Levanta a mãozinha quem não tá com a câmera aberta para eu ver. Está todo mundo aqui. A Paty, a Elis, a Ju. Ju, Brunório não te conheço, mas já chamo de Ju, tá? Ju Tumeleiro. Pode chamar de Ju, que eu conheço bem ela. Tem autorização. Olha só, eu vou de novo, que nem no outro dia, onde eu pedi para vocês pegarem papel e caneta, hoje a mesma coisa. Tenham papel e caneta na mão. Por quê? Porque os insights que vêm da troca de conhecimento, eles vêm e vão. E hoje, com o conteúdo que eu vou trazer aqui, eu não quero que ele vá. Eu quero que ele venha e vocês anotem para não se perder. Hoje a gente vai falar das leis sistêmicas. Quem aí já ouviu falar delas? As leis sistêmicas são 3 na constelação, baseadas em muitas teorias, em um conhecimento ancestral, inclusive, dos povos africanos, mas também coincide com várias outras teorias antigas e ancestrais, não só lá dos povos zulus, né, mas outras linhagens também aí que coincidem com essas leis sistêmicas. E para isso eu vou colocar uma tela, e na tela eu vou mostrar aqui um desenhinho que eu vou fazer com vocês, nada muito bonito nem elaborado, mas só para vocês terem ideia do que eu quero trazer para vocês, encaixando essas leis sistêmicas talvez de uma forma mais visual e de uma forma que vocês não tenham visto até então. E aí, a partir do momento que eu vou falando cada uma das leis sistêmicas, eu quero que você anote aquilo que toca no seu coração. Por exemplo, vou estar falando da lei sistêmica do pertencimento. Em algum momento vai vir o nome de alguém na sua cabeça, uma relação. Porque o que acontece? Quando a gente está. Vou falar da biologia do corpo para vocês entenderem. Quem é profissional da saúde vai recordar isso muito fácil. Quem não é, vai conhecer isso, ou reconhecer caso já tenha estudado. O nosso corpo, não existe essa história de corpo inflamado, tá? É uma mentira que inventaram para vender coisas para vocês. O nosso corpo, o tempo todo, entra em equilíbrio. Ele tem mecanismos o tempo todo para entrar em equilíbrio. Então, falar que a gente come muita gordura, muito
ingredientes industrializados e que isso deixa o corpo inflamado, é uma grande mentira, porque o teu corpo não está inflamado. Se ele está inchado, é resultado do teu corpo buscar o equilíbrio, mas não significa que está inflamado. É importante que a gente tenha esse discernimento. Por quê? Porque se eu tenho esse discernimento da magnitude que meu corpo tem de manter ele em equilíbrio o tempo todo, eu paro de ver erro nisso também. Nós temos muita facilidade de ver erro nas coisas. Aí parece que meu estilo de vida me inflama. Aí eu sou uma pessoa inflamada. Olha só, o caminho tortuoso que eu estou levando na minha vida para encontrar a desculpa de que eu sou um erro também, só para confirmar tudo que eu acredito que está lá registrado no meu inconsciente. Não, tu não está inflamado. Teu corpo, ele te equilibra o tempo todo. Isso serve para todos os aspectos da tua vida, todos, desde emocionais, mentais, relacionais, físicos, saúde, doença, qualquer coisa. E ele precisa de tempo para se ajustar. Não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente começa a fazer movimentos muito bruscos na nossa saúde, muitos problemas começam a aparecer e vir à tona. Por exemplo, a pessoa começa a emagrecer muito rápido. Aí é pedrinha no rim que aparece, é a vesícula que começa a incomodar, coisas que até então não apareciam, justamente porque o corpo ele não está habituado com essa velocidade do ego. É o ego que quer acelerar. Mas se a gente segue o flow, o fluxo da vida, o amor, que é a energia da vida, que a constelação fala, né? As ordens do amor, que é uma outra forma de chamar as leis sistêmicas, a gente acaba respeitando esse fluxo que leva um pouco de tempo. Então, a pessoa que emagrece de forma mais no flow da vida, ela não vai ter esses problemas vindo à tona muito rápido, porque ela não jogou no campo ali o ego. Bom, se eu tenho na minha consciência que o nosso corpo o tempo todo está querendo um equilíbrio, agora vocês imaginem nas nossas relações familiares, ancestrais, crenças, o tempo todo. Nosso corpo busca equilíbrio o tempo todo nisso. Por exemplo, você vai discutir com alguém, o que que teu corpo ele tenta manter em equilíbrio? Tudo que você tem de conhecimentos para manter aquela relação em equilíbrio. Então você vai sentir culpa, você vai ficar martelando aquilo na sua cabeça, você vai analisar os dois lados, você vai repassar aquela discussão várias vezes na sua cabeça. É a forma que seu corpo encontrou para manter em equilíbrio. Manter em equilíbrio o quê? Resolver isso na sua vida. O corpo, ele tem essa capacidade homeostática, que é manter em equilíbrio, até nas relações, até nas relações conflituosas, até nas questões que a gente herda, em tudo, tá? E aí agora vocês vão entender isso que eu vou querer trazer aqui numa representação para que vocês compreendam a gravidade que é não respeitar essas leis, essas ordens do amor nas nossas vidas. Aí eu vou compartilhar a tela e eu quero que vocês me deem um ok assim que a tela estiver aparecendo aí para vocês. É só uma tela em branco, tá? Já está aparecendo? Ótimo. Gente, aí eu vou desenhar de novo, que nem aquele dia, um desenho lindo, maravilhoso, mas para a gente entender o que eu quero trazer para vocês. Eu vou trazer primeiro a lei sistêmica de ordem e hierarquia, que é uma das ordens do amor, né? O que que é essa lei sistêmica de ordem e hierarquia? E aí é esse o primeiro momento que tu tem que começar a ficar alerta, porque o teu inconsciente, ele vai trazer à tona. E por que que ele traz à tona? Porque quando ele se depara com um novo conteúdo, ele está recebendo uma quantidade X de energia que eleva o inconsciente e emerge coisas que estavam até então escondidas. É como se lá no fundo do inconsciente tivesse um monte de bolinha. Quando eu estou estudando, eu estou colocando água no meu inconsciente. E essa água vai fazendo essas bolinhas flutuarem.
Algumas são mais leves e vão flutuando primeiro, outras continuam lá embaixo. Aí eu tenho que colocar mais água, mais água. Por isso que as pessoas que mergulham no autoconhecimento e ficam bastante tempo, elas têm muito mais resultados, obviamente, porque ela fica colocando água o tempo todo. Então é por isso que eu quero que vocês anotem isso. Por quê? Nessa primeira lei, com certeza, você ouvindo isso de uma forma diferente, ou talvez não seja diferente, mas é de uma pessoa diferente, vocês estão colocando mais energia em vocês e estão recebendo mais clareza do inconsciente de vocês. Vamos lá. Ordem e hierarquia. Quem veio antes tem precedência. Aí eu vou desenhar os meus bonequinhos aqui bem maravilhosos. Então, quem veio antes? Eu vou trazer aqui, gente, uma árvore bem curtinha, uma árvore familiar, e eu quero que vocês façam o mesmo aí na folha de vocês. Desenhem o vô, a avó, a mãe de vocês, o pai de vocês, quer dizer, ou a mãe de vocês, e vocês. Na verdade, aqui vai mais um cônjuge, né? Do lado aqui. E aqui mais um. Vocês têm clareza sobre a diferença de precedência e prioridade? Vou mostrar aqui na minha caneta temporária. Vou mudar aqui para mostrar para vocês, explicar o que eu quero dizer com isso. Aqui são os avós. Então, avós maternos e paternos. Pai, mãe, eu. Eles têm precedência, mas não é prioridade, é diferente. Precedência é quem veio antes, ele precede, ele veio antes. E ele tem um lugar nesse sistema. E esse lugar tem que ser respeitado. Se qualquer coisa que aconteça nesse sistema, ou seja, vamos supor que o meu pai, por algum motivo, o meu pai brigou com a minha mãe. O meu pai, por algum motivo, brigou com a minha mãe. E ele começa a falar mal da minha mãe para mim. E eu, por estar muito conectado naquele momento em específico ali com meu pai, eu começo a tomar como verdade isso que ele fala da minha mãe. E aí o que que eu faço automaticamente? Eu saio desse lugar de filho quando eu olho para essa mãe, eu me sinto maior do que essa mãe. E aí, quando eu saio de lugar, eu estou desrespeitando o quê? Uma lei sistêmica de ordem e hierarquia. Se está vindo aí situações na cabeça de vocês familiares, já pode anotar alguma coisa, tá? Na folha de vocês. Para quê? Para não perder o insight. Porque é o teu corpo tentando trazer o equilíbrio para a tua vida, que você talvez tenha perdido há muitos anos atrás. E que agora está tendo a oportunidade de resgatar esse equilíbrio. Bom, desrespeitei a ordem e hierarquia. Agora eu estou aqui, ó, em cima da mãe, eu não estou mais aqui embaixo. O que que meu corpo vai fazer? O que que meu inconsciente vai fazer? O que que a minha dinâmica familiar vai fazer? O tempo todo vai tentar entrar em equilíbrio. Ou seja, vai me colocar a vida inteira, mesmo que eu não me conecte com mais ninguém do meu sistema, mesmo que todo mundo tenha morrido, ele vai me colocar sempre em situações para que eu volte para o meu lugar. Que na ciência dos traumas a gente fala que é o tal do ciclo do trauma. A gente repete, 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 para uma hora olhar. Aí uma hora eu vou olhar. Não, calma, não aguento mais. É todo ano a mesma coisa. Todo final de ano eu brigo com a família inteira. É todo dia das mães que no meio do almoço eu brigo com a minha mãe. É todo relacionamento que não passa do terceiro encontro. Eu tinha uma professora que falava para mim que ela sabia que todo o relacionamento dela só durava 2 anos. E era assim, durante a graduação, ela era uma professora mais nova, né? E ela tinha terminado o relacionamento 2 vezes durante a nossa graduação. Justamente porque já tinha passado 2 anos de cada relacionamento.
Olha o padrão que a pessoa vive e que já aceitou. No caso dela, ela já aceitou. Para ela falar desse jeito, uma hora a pessoa cansa. Quando que a pessoa muda? Muda por dois motivos. Ou porque cansou de sofrer, e aí ela tá cansada e ela quer mudar, é um interesse pessoal. Ou porque essa pessoa tem um interesse genuíno, não precisou sofrer antes. Então ela muda pela dor ou pelo amor. E geralmente somos treinados pela dor. Não vê que a gente diz que o nosso corpo está inflamado? Ninguém agradece que está inchado. Ai, tô inchado, gratidão, corpo. Ninguém agradece. Tá todo mundo falando, tô inflamado. Parece que todo mundo é um cocô ambulante que tá boiando ali na vida. Se sente o cocô do cavalo do bandido. Por que que a gente não olha para isso e fala, nossa, olha como o nosso corpo é capaz de nos manter vivos? É que nem celulite em mulheres, não sei se vocês sabem disso, tá? Mas a celulite é uma capacidade do corpo feminino de tirar a gordura dos vasos e jogar para a periferia para vocês não infartarem. Aí o que que a mulher faz? Ui, eu odeio isso em mim. Em outras palavras, podia infartar, era melhor. Percebe como a gente não olha para o lado do copo meio cheio? Justamente porque somos treinados para olharmos para o copo mais vazio, meio vazio. Bom, voltando aqui para a ordem e hierarquia, se eu estou no meu lugar de filho, ok, mas se eu não estou, a vida vai fazer eu estar. Então, o tempo todo eu vou viver situações para eu voltar para esse lugar. Então, como que eu vou viver situações? Vou me relacionar com pessoas que estão querendo uma mãe, por exemplo. Se eu estou me sentindo mãe da minha mãe, eu vou atrair relacionamentos com pessoas que querem uma mãe, não um relacionamento. O que que é atrair pessoas que querem uma mãe? É o homem que joga a toalha e acha que está ali para juntar a toalha dele. É o homem que deixa as unhas grandes para tu cortar a unha dele. É nojento falar, né? Mas existem homens assim. É o homem que não cuida minimamente da higiene da casa, porque tem alguém, ele está procurando alguém que faça isso para ele. Ele está procurando o quê? A mãe. E você vai atrair facilmente essa pessoa. Ou, se você está se sentindo melhor e maior do que o seu pai, provavelmente você vai se relacionar com homens que querem o quê? Serem bancados por você. Aí eles buscam mulheres fortes. Para quê? Para fazerem elas de trouxa. Triste fim. Mas isso é o quê? É a vida querendo trazer essa pessoa de volta para o lugar dela. Até que ela não, até que ela canse de ficar naquele lugar, a vida vai trazer de novo um evento e ela não traz, o ciclo do trauma não traz a mesma situação na mesma medida. Sabe por quê? Porque o nosso corpo tem algo que tem nomes específicos para isso, mas ele se acostuma muito fácil com as coisas. E aí, se nós nos acostumássemos de forma muito fácil com as coisas, a gente só ia olhar e falar assim, ó, ai, tá bom, é só mais um homem que tá querendo ser bancado por mim. Não, o problema não para só por aí. Um é um homem que está querendo ser bancado, o outro é um homem que está querendo ser bancado e quer morar na tua casa. O outro é um homem que está querendo ser bancado, ele mora na tua casa e ele te rouba. O outro é um homem que já te roubou e ele está assim, ó, a ponto de te matar para ganhar os teus proventos, como viúvo. Vai aumentando o negócio, porque o nosso corpo ele se acostuma muito fácil com as coisas. Experimenta, isso com álcool ou com comida ou com drogas. É a mesma coisa. Uma vez eu tô bebendo uma latinha, outra vez tem que ser duas, outra vez tem que ser três, outra vez tem que ser quatro, outra vez tem que ser cinco, outra vez tem que ser seis, para ir fazendo efeito, porque o nosso corpo ele se habitua com aquilo. Por que ele se habitua? Porque o nosso corpo busca o tempo todo o equilíbrio. Já que tá ruim, vamos então manter o equilíbrio no ruim mesmo. E aí ele equilibra e a gente passa a naturalizar aquilo dali.
E aí, por isso que as pessoas só se dão conta quando elas estão muito gordas, não quando elas estão sobrepeso. Elas se dão conta quando elas estão devendo até a própria casa, e não quando estão devendo um carnezinho de uma loja de roupa. Porque isso vai aumentando, a gente vai normalizando, normalizando, até que desenvolve as patologias, doenças aí que a gente conhece. Então, isso que eu trouxe para vocês é desrespeitar a ordem e hierarquia. Eu saio do meu lugar. E aí, por eu sair do meu lugar, gente, gera uma série de transtornos, tá? Porque aí essa mãe também sai do lugar dela, esse marido não olha mais a esposa como esposa, desorganiza todo o sistema, e quem que vai arcar com isso? Se não for você, vai ser quem vem depois de você. Mas provavelmente vai ficar martelando na sua vida até você morrer. Por isso que vocês vão ver pessoas morrendo devendo, pessoas morrendo não fazendo a viagem dos sonhos, pessoas morrendo não pagando a faculdade dos filhos, ou não pagando nem a própria faculdade, porque não olhou para o que precisava ser olhado. Isso daqui é a ordem e hierarquia. Conseguiram identificar situações aí na vida de vocês? Não deixem de anotar, tá? Agora, nesse mesmo desenho, eu vou explicar para vocês o pertencimento. E aí, eu vou mudar minha canetinha aqui de cor para eu mostrar para vocês de forma mais visual. O pertencimento é algo tão forte no nosso sistema, e de novo, lembra, nós temos facilidade para olhar para o ruim e não para o bom, para o negativo e não para o positivo. Somos treinados. O corpo humano, ele tem um mecanismo porque ele foi treinado assim ao longo de décadas e décadas e décadas. A gente para no ponto de ônibus para falar de coisas ruins e não de coisas boas. Na fila do mercado, na fila do banco, em qualquer situação, a gente está olhando para algo que é negativo. E é justamente por isso, por essa capacidade nossa de não conseguirmos olhar para o positivo e ficar focando no negativo, que a gente pertence também pelo negativo. E aí agora eu vou trazer uma situação aqui de pertencimento para vocês olharem de forma bem visual, tá? Ó, aqui são os avós, então, esse lado aqui são os avós paternos, e do outro lado são os avós e a linhagem materna. E agora eu vou desenhar situações para que vocês entendam o que eu quero dizer. Esse pai aqui, esse avô, o meu avô, por parte de pai, ele é um homem que... Tô chutando, tá? Porque eu não conheço ninguém. Ele é um homem que... Ah, para quem não sabe, eu sou adotado, por isso que eu não conheço as pessoas, tá? Não é porque é falta de interesse. Mas ele é um homem que tem, sei lá, teve câncer, várias situações de câncer na vida dele, vários episódios. E eu coloquei aqui essa bolinha para representar isso. Já a minha avó, ela não teve doenças físicas, mas ela sempre foi muito infeliz. No casamento, principalmente. Então, ela não via outra possibilidade de viver bem um relacionamento e ela acreditava que tinha que manter aquele relacionamento dela do jeito que estava até o fim da vida, porque casamento é sagrado. O meu pai, por sua vez, vai nascer com esse gene ativado do casamento e com o gene do câncer que o pai dele teve também ativado. Percebe que eu só trouxe coisa ruim, né? Coisa negativa. O positivo também acontece, mas para pertencer, a gente olha para o negativo. E ó, a gente olha tanto para o negativo que quando é algo bom, a gente reclama. Por exemplo, quem aí não julgava o cuidado extra que as nossas mães tinham com nós? Ui, que chata, não me deixa fazer nada. Isso é positivo, mas isso para nós era ruim.
Entendo as questões do adolescente que quer liberdade e a mãe não deixa. Mas a gente não olha isso com bons olhos, porque não nos é ensinado que isso é algo positivo. Agora, minha mãe tem câncer, ai, tadinha. Ai, mãe, tadinha. Ai, vou dormir aqui contigo. Olha só, o peso que a gente dá para algo denso. Não estou dizendo que a gente não vai cuidar da nossa mãe, não é nada disso. Só estou mostrando como nós olhamos para o que é pesado de forma muito mais amorosa do que o contrário. Não seria muito mais positivo para a nossa vida se a gente visse, nossa, como a minha mãe se importa comigo, ela cuida bem de mim. Ela não quer que aconteça comigo o que aconteceu com ela, provavelmente. Seria muito mais leve, não seria? E aí o câncer nem apareceria. Porque a gente iria dar vazão para o copo cheio, não para o copo vazio. Bom, agora eu vou mostrar do outro lado. Do outro lado, tem o meu avô, por parte de mãe, que ele é um cara que perdeu todo o dinheiro dele, que ele teve a vida inteira e ele perdeu, não foi nem em jogos, ele perdeu investindo o dinheiro dele com pessoas corruptas. Então ele não confia em ninguém, ele acha todo mundo corrupto. E a minha avó também é infeliz no casamento. Mas ela atribui essa infelicidade a essa falta de dinheiro. Perdeu tudo, quem é que vai ser feliz sendo pobre? Uma vez eu perguntei para uma enfermeira assim, ó, oh, falei o nome dela, né? Eu ia falar já expor ela aqui. Tu é feliz na profissão? E ela ganhava um salário de 15 mil na época. Ela assim, olha, Murilo, ganhando meu salário, eu sou feliz em qualquer canto. Agora, se eu não ganhasse esse salário, eu não seria feliz na profissão. Aquilo mexeu tanto comigo que eu fiquei assim, gente, que resposta? Eu queria saber se ela era feliz prestando serviço com a nossa profissão. Não, ela disse sobre o salário. E aí, logo em seguida, perguntei para uma outra assim: ó, tu te realiza com a nossa profissão também? Com uma outra num posto de saúde, que era. Ela trabalhava no posto, a gente estava aprendendo lá com ela. Aí ela falou assim: ah, eu gosto do meu trabalho, mas não é minha vocação. Minha vocação é estar sentadinha na beira da praia, do mar, tomando minha cervejinha. Isso é minha vocação. Aquilo também mexeu comigo. Eu nunca esqueço dessas duas pessoas que falaram essas duas coisas, que aí tirou o romantismo que a gente tem, facilidade de querer colocar, né, na profissão, como se profissão fosse resumir o que somos aqui na Terra. Bom, voltando aqui, a minha mãe vai nascer com essa tristeza de casamento e, ao mesmo tempo, com esse gene ativado aqui de não confiar em pessoas, empresários ou no empreendedorismo. Gente, qual a chance do casamento da minha mãe e do meu pai dar certo? Nenhuma, né? Se um é triste, o gene da tristeza do casamento tá aqui, esse casamento já tá fadado ao fracasso desde quando começou. Desde que essas pessoas olhem para isso e ressignifiquem isso, porque é possível. Mas, considerando a realidade dos nossos pais, eles não olharam. Até porque não era natural estimular olhar isso, né? Olha com que você nasce. Você nasce com medo de receber golpe, você nasce com a facilidade de desenvolver doenças como câncer. Então, para ti é muito fácil olhar para uma pessoa com câncer e sentir uma piedade profunda. Não estou dizendo que não é para sentir, tá? Estou falando só porque a gente herda isso naturalmente. E você ainda nasce com o gene ativado de que casamento só traz infelicidade. E aí você manifesta isso na sua vida. Conseguiram identificar algo aí na vida de vocês em relação a isso? Alguma dinâmica parecida?
Isso daqui é pertencimento. Eu manifesto isso para pertencer a esse sistema. É dessa forma que eu entendi que eu vou pertencer. Tá ruim ficar aqui, mas se eu fizer diferente, eu não pertenço. Então eu continuo fazendo. Qual é o caminho mais sustentável para eu parar de repetir esses padrões nessa dinâmica aqui? Eu entender que tudo é processual, tudo tem um tempo e eu não posso acelerar nada. O que as pessoas querem geralmente? Ah, vou trabalhar isso daqui, vou trabalhar isso daqui, vou trabalhar isso daqui, vou trabalhar isso daqui, vou fazer isso daqui, vou fazer aquilo de lá, vou aqui, vou aqui. A pessoa entra em catarse, atrás de catarse, sofrimento atrás de sofrimento, mergulhada em um mar de muito autoconhecimento, sofre e padece. E se fosse um caminho onde trouxesse muita clareza, prosperidade, crescimento, com o pé no acelerador, estava todo mundo que nem Buda, iluminado. Concordam comigo? A quantidade de cursos que a gente faz hoje, a quantidade de coisas que a gente lê, a quantidade de coisas que a gente ouve, se fosse tão simples assim, estávamos todos iluminados. Mas a gente não respeita algo na vida que é o tempo da alma, o movimento da alma para fazer os movimentos necessários na minha vida física. Então isso é pertencimento. Eu pertenço na dor. E sabe por que eu pertenço na dor? Porque meu corpo quer manter o equilíbrio. Olha só, vamos supor que eu não vou mais pertencer na dor, tá? E aí aqui eu tenho 4 pontinhos que na minha cabeça são os 4 pilares. O vermelhinho, o azulzinho, o verdinho, o amarelinho. Aí eu não quero mais pertencer na dor. Não vou mais olhar para casamento difícil. Não vou mais olhar para isso. Gente, olha o que fica faltando. A gente quer combater isso e a gente não quer ressignificar isso. A gente quer mudar isso o mais rápido possível e a gente não quer respeitar o tempo disso e a importância que isso tem nas nossas vidas. Por exemplo, herdar coisas também ruins significa olhar para os recursos que desenvolvemos graças a essas coisas ruins. Não é só olhar para a limitação daquilo, mas também para o tanto que aquilo me trouxe de desenvolvimento. Vamos supor que o meu pai, ele não quer mais desenvolver essa parte relacionada a câncer. Ele fala, não, vou trabalhar isso, vou curar isso. Olha como ele vai ficar bambo. Só tem um lado aqui agora. O que o corpo dele vai fazer para manter o equilíbrio? Vai procurar outra coisa. Porque precisa estar em equilíbrio. O corpo precisa estar em equilíbrio. Ele vai procurar outra coisa. Qual é o nosso papel aqui nessa realidade? É trocar o olhar do negativo para o positivo. Eu faço uma troca. Eu vou mudando aquele olhar. E aí isso já é explicado pela própria neurociência. Eu não tiro uma crença, eu não combato ela, eu não tiro ela da minha realidade. Eu mudo ela. De que forma? De forma consciente. Por isso que as constelações, Bert Hellinger, já muito inteligente, 30 anos atrás, falava que reverberava por até 2 anos. Por quê? Primeiro tem que respeitar o tempo inclusive da neuroplasticidade mental. Mas o tempo do movimento da alma, para que entre em equilíbrio, o corpo precisa entrar em equilíbrio. Conseguiram anotar algo relacionado a essa dinâmica aqui? Agora a gente vai falar sobre o equilíbrio do dar e receber, que é a terceira lei sistêmica. Então a gente tem 3 leis sistêmicas, ou 3 ordens do amor, e que elas existem porque elas trazem uma concepção, uma forma de funcionar na vida, e quando eu não respeito uma dessas leis,
as dinâmicas dentro do meu sistema, elas ficam prejudicadas. E aí precisa existir a compensação, que na constelação a gente chama, por esse termo, né, vai compensar. Compensar é o equilíbrio, o corpo vai equilibrar, esse sistema vai equilibrar. E o dar e receber é o seguinte, ele parece simples, mas ele não é tão simples assim quanto parece. O dar e receber, eu preciso entregar na mesma medida que eu recebo. E eu preciso receber na mesma medida que eu entrego. E não é na mesma medida, tá? Pode parecer a mesma medida, mas não é. Se fosse a mesma medida, nós estaríamos mortos. Porque se você vai entregar, por exemplo, ganhei R$ 1 da Kátia. Ai, Kátia, gratidão, pega de volta esse R$ 1. Tô te presenteando, te entregando na mesma medida. O que aconteceu aqui? Nada. Não gerou energia. Agora, a Kátia me entregar R$ 1, pode ser que eu esteja faltando R$ 1 para eu pagar um boleto, por exemplo. Aí eu devolvo para a Kátia uma sessão de terapia. E a Kátia está precisando daquela terapia para ficar bem. Percebe que não é na mesma moeda, não é na mesma medida? Eu entrego sempre um pouquinho mais para que essa pessoa, para que primeiro eu gere energia do movimento da troca, para que eu receba aquilo de volta. O dar e receber, ele tem essa dinâmica, mas é para tudo na vida, é o tempo todo. Por exemplo, por que as pessoas ficam ansiosas? Porque elas não fazem a troca gasosa da forma que deveria, respirando. Nós não inspiramos corretamente, nem expiramos corretamente. Vai fazer gasometria nas pessoas hoje em dia sem elas estarem doentes para isso. Vai ver que tem muita gente aí que está com as trocas bem prejudicadas. Porque a gente não respira, a gente não mastiga, a gente não senta na mesa. Quando você senta na mesa, você está dizendo para o universo, eu estou aqui disposto a trocar, a dar e receber. Numa refeição, mesmo que só estejam vocês nessa refeição. Você está dando e recebendo com o seu senso, você está fazendo isso com o seu senso de merecimento, você está saboreando os frutos que a vida te dá, os resultados do seu trabalho, aliás, se alimentar é fruto de trabalho, então é um resultado do nosso trabalho, e vai além. E aí essa dinâmica que eu quero fazer com vocês agora é sobre o dar e receber, que é o seguinte, até então a gente estava falando aqui para vocês anotarem coisas que vocês estão vivendo ou viveram aí na vida de vocês. Vocês anotaram? Lembraram de situações, de coisas que vocês precisam olhar? No pertencimento, voltando, na última aula a gente também falou dele, lá da exclusão, lembra? Tinha uma pessoa excluída na nossa linha do tempo, todos os excluídos têm o direito natural de pertencer. Todas as pessoas têm o direito natural de pertencer, tá? Voltando agora para o pertencimento antes de avançar, porque a gente acha assim, só pertence quem pertence por sangue ou por coisas boas, né? Por exemplo, vocês todas pertencem hoje ao meu sistema, vocês todas e todos pertencem ao meu sistema. Mas está sendo positivo, porque eu estou dando uma aula, vocês estão recebendo, eu estou aprendendo com vocês, a gente tem uma relação já na internet ou no presencial, alguns de vocês. Mas a pessoa que tentou me matar semana passada, ninguém tentou me matar, tá? Mas só para a gente ter uma ilustração negativa. A pessoa que tentou me matar semana passada, ela também pertence. Todas as pessoas que geram danos para a nossa vida, elas pertencem por dano. É uma das linhas do pertencimento. Então, a gente pertence por consanguinidade, pertence por afetividade
e pertence por dano. O cara que tentou roubar você, a sua casa, a sua família, pertence. E o padrão só vai parar de se repetir na sua dinâmica familiar quando você olhar para essa pessoa que causou o dano e falar: agora eu vejo você. Por muito tempo eu não vi, agora eu vejo. Inclusive quem causa danos de abuso. É difícil falar sobre isso, mas até a pessoa que te abusou, ela também pertence. Sabe por que pertence? Porque é graças a essa dinâmica que você desenvolveu alguns recursos na sua cabeça. Que pessoas que não passaram por isso não desenvolveram esses recursos. E por isso que ela pertence. Não estou dizendo que isso é certo o que a pessoa fez. Ela tem que arcar com as consequências desses atos na justiça terrena. Porque foi muito errado o que ela fez. E deixe com ela o que é dela. Mas eu tenho certeza que você sabe que você tem habilidades que a maioria das pessoas não tem graças a isso. Geralmente as nossas maiores dificuldades na vida, como o Diego trouxe antes, elas nos desenvolvem de alguma forma, nos dão habilidades de alguma forma. E quando eu olho para essas pessoas que causaram danos para mim e para a minha vida, falando que agora eu vejo a dor delas, agora eu vejo elas, eu estou olhando para aquela habilidade que existe em mim e falando: eu acho que isso daqui é uma potência. Eu acho que isso daqui vai me levar muito longe. Agora, quando eu não faço esse movimento, eu nego isso também. Eu não olho para isso como algo que pode me desenvolver cada vez mais. É doloroso, não é um caminho fácil e que talvez precise até de uma psicoterapia convencional para lidar com isso. Mas a partir do momento que isso é visto, é incluído, é olhado de verdade, as mágicas vão acontecendo. E mágicas não no sentido literal da palavra, da noite para o dia, mas com o tempo, do tempo da alma, o tempo do fluxo da vida. Então a gente pertence por dano também. Então qualquer dano, tá? Você passou por uma empresa e nessa empresa você teve uma experiência que não foi tão positiva assim, quem foi que causou o dano para você? Eu tenho certeza que você já veio na cabeça, já veio alguém na sua cabeça, no emprego anterior, ou numa empresa bem desafiadora, ou no ambiente de trabalho, essa pessoa faz parte, ela pertence também. E vai pertencer para o resto da sua existência. Porque viemos para essa terra e para essa realidade para fazer algo que Bert Hellinger falava que é o que nós viemos fazer, que é a evolução, viemos evoluir. E se a gente não faz algo de bom com a nossa vida, ou seja, não evolui, é como se a gente deixasse todas as mazelas para gerações posteriores. É como se eu não prestasse nessa vida. Passei por ela, a vida passou em branco e nada aconteceu, nada mudou. Então, o exercício que eu quero fazer do dar e receber é o seguinte: você vive numa casa que você precisa dar energia para ela e você precisa receber a energia dela. E eu tenho certeza que tem algo aí na sua casa que está em haver, está em débito com que você está em débito com essa situação. Pode ser uma lâmpada quebrada, queimada, a grama por cortar, a janela por limpar, a cortina por lavar, o sol para entrar. Eu sei que você sabe que tem algo que você está em débito. E aí, esse algo você vai escrever agora no papel para você não esquecer e para você ajustar isso. Pode não ser hoje, pode ser amanhã, mas você vai ajustar isso. Por quê? Não adianta você querer mudar o mundo e não arrumar a sua cama. A gente precisa fazer o dar e receber com a nossa casa também, porque ela nos abriga, ela nos protege.
ela já entrega o tempo todo algo que a gente precisa desde quando nascemos, que é a segurança. E se eu não honro esse espaço da forma que ele precisa, é como se eu estivesse falando para a vida inteira e para a minha existência inteira. Eu não estou pronto para entregar, então nem me dão algo, porque eu não vou devolver. Aí se você pensa assim, ó, cara, não estou recebendo o relacionamento que eu quero, não estou recebendo o dinheiro que eu quero, não estou recebendo o emprego que eu quero, não estou recebendo o amor que eu quero, não estou recebendo a atenção que eu quero e que eu mereço. Será que não tem esses pormenores para eu fazer antes? Pode ser débito com o seu corpo, com a atividade física, com a alimentação, com. Você está em débito. Então comece pelo pequeno, por aquilo que você dá conta, para gerar algo no cérebro que é a satisfação por ter dado conta disso. Para daí você avançar para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. E aí o dar e receber se efetiva na vida de vocês. Então, essas foram as teorias das leis sistêmicas, as ordens do amor. Fica essa tarefa para vocês colocarem em ordem aí. E fica também já caminhos possíveis para vocês constelarem aí na vida de vocês, em relação às leis sistêmicas que vocês lembraram das dinâmicas que estavam até então travadas e ocultas. E aproveitando já aqui o momento, como a gente estava falando, que isso daqui é um lançamento da nossa quinta turma de constelação, as inscrições estão abertas, a turma já está se formando, a nossa quinta turma de constelação, e a gente está respeitando algo que é o fluxo da vida para essa turma se formar. Essa turma ela tem uma identidade, toda turma tem uma identidade aqui comigo, com o Diego, né? Essa é a cor violeta, é uma cor da transmutação. Então ela já tem essa identidade inicial, que é a transmutação de tudo que está estagnado, que não está funcionando, que está mantendo você num lugar que você já não quer mais, que você sabe que você não cabe mais. E a gente gosta muito de vender curso de constelação muito para autoconhecimento, porque a gente sabe que lá no final vocês vão estar tão apaixonados e apaixonadas pela formação que vocês vão querer trabalhar com isso também. Então, o nosso curso de constelação ele funciona da seguinte forma: são 18 encontros para você olhar para diversas áreas da sua vida. E em cada encontro, você vai olhar para aspectos como relacionamento, família, filhos, empreendedorismo, empresas, negócios, dinheiro, relacionamentos de trabalho, fluxo do dinheiro na sua vida. Então, são diversos aspectos que você vai olhar: emaranhamentos, processos de engravidamento, de aborto, vários processos que vocês vão olhar, abusos, e eu não estou falando só de sexuais, que você vai poder dizer assim, ó, caraca, cada aula parece que eu faço 3, 4 constelações. Quem já fez o curso sabe que é assim, é uma montanha russa de emoções. E ele é um curso que tem 18 encontros, vai passar pelas principais esferas da constelação, eles são quinzenais os encontros, sempre nas sextas-feiras à noite. Ai, Murilo, mas nas sextas eu quero sair para jantar. Cadê as trocas que você já pode fazer desde agora? Os acordos com você mesmo. E eles são quinzenais, duram 3 a 4 horas, a depender da empolgação do grupo nossa. E tem uma conclusão ao final, que também está inclusa, que aí é assim, ó, se a formação é uma montanha russa de emoções, a conclusão é ladeira abaixo. É quase que um tratamento de choque. É assim, ó, ou vai ou vai. Gente, para vocês terem ideia, tá? Na última turma da conclusão, olha só, vou contar uma história para vocês. Na última turma de conclusão, tinha uma pessoa no grupo que ela falou assim, ah, eu quero constelar o profissional. Aí a gente constelou o profissional. Aí ela, de novo, eu quero constelar o profissional.
Aí eu constelei o profissional. Aí ela, de novo, eu quero constelar o profissional. Aí eu olhei para ela e falei assim: ah, não, tu não quer constelar o profissional, me fala o que tu realmente quer. A Sandra e o Diego estão aqui porque eles lembram disso. Eu não tô mentindo. Ela falou assim, ó. Ela começou a chorar, porque já era mais tarde, então o inconsciente começa a flexibilizar, né? Ela começou a chorar e ela falou assim: ai, pronto, eu vou falar a verdade, eu quero constelar relacionamento, porque na verdade eu quero criar relacionamento e eu não tava olhando para isso até então. Gente, eu constelei, ela constelou, na verdade, né? Uma das alunas guiaram a constelação, terminamos a constelação dela. Eu passei uma tarefa para ela. Falei assim, ó, o primeiro homem que tu cruzar, pode ser presencialmente, pode ser na internet, qualquer lugar. Tu vai dar trela para essa pessoa. Não importa se é A, se é B, se é branco, se é preto, se é rosa, se é azul, se tem cabelo comprido, curto. Tu vai dar bola para essa pessoa. Tu vai desenrolar uma conversa e um relacionamento. Não tô falando relacionamento amoroso, tô falando um relacionamento de troca de conversa, né? Tu vai insistir um pouco. Gente, sabe o que aconteceu? A primeira pessoa que ela entrou num aplicativo chamado Tinder, que todo mundo fala mal do aplicativo, ela conversou com a pessoa. Não deu 3 meses depois, estava namorando com a pessoa e casou com a pessoa esse mês. 1 ano depois da formação dela. 1 ano depois, tá? A Sandra focou no profissional, ó. A Sandra ganhou 1 ano depois também a plaquinha de prêmio no profissional. Gente, não tem como. Não tem como. Eu falo que a ladeira abaixo é porque assim, ó, ou tu escolhe ou tu não escolhe. Tinha outra lá também que estava toda bloqueada profissional. Toda bloqueada. Agora tá até com um perfil no TikTok de cigana. Tá vendendo até para pessoas fora do Brasil. Vendeu essa semana em libras. Nem sei, libras esterlinas, né, ou estrelinas, sei lá. Nem sei de onde que é isso. Eu falei, uau. Não tem como. Se você escolhe transformar a sua vida, é a constelação que vai te levar para esse caminho de prosperidade. E não estou falando de prosperidade financeira, estou falando de prosperidade de vida mesmo. A Inglaterra, a Kátia veio. Uau, se ela vendeu para a Inglaterra, ela ganhou um bom dinheiro, né? Mais alto que o dólar, sim. O custo da constelação, ele ao total é 2.700, mas ele fica R$ 150 por aula. Vocês acreditam nisso? R$ 150 por aula. Gente, é mais barato do que se você fosse constelar cada aula. Então não tem desculpa para você não entrar na próxima turma, caso você tenha sentido no seu coração que chegou a sua vez, ou de fazer de novo, ou de fazer a formação pela primeira vez. A gente vê muita teoria, mas também vê muita prática. A gente pega na mão, a gente não solta. E assim, questão de 2, 3 meses, as alunas estão constelando, tá ganhando dinheiro com isso. E não é mentira minha. Sandra está aqui, ele está aqui, Kátia está aqui, Lígia, Val, Ju, que elas constelam e saem ganhando dinheiro já, se for a escolha da pessoa, obviamente. Porque é um curso bem prático também, principalmente porque a gente leva em consideração que é prático para aplicar na sua vida. Gente, da minha parte, quero quem for repetir o curso é o mesmo valor? Não, não é o mesmo valor, Ju. Mas alunos podem assistir de novo, tá? Mas se você quer repetir nos pagando também, a gente recebe. Porque eu não sou bobo nem nada. Mas alunos nossos podem assistir todas as outras turmas, tá? Para o resto da vida. É uma política nossa interna aqui e que a gente sabe que gera mais resultado para o aluno. Ter a sensação que ele pode ter um lugar para contar. É tipo ter um porto para voltar, tipo mãe. Mas não olhem para nós como mães e pais, tá? Porque não é nesse sentido. É tipo, mais ou menos. Então, gente, da minha parte, quero agradecer vocês estarem aqui comigo e com o Diego nas outras 2 noites, porque para nós o nosso trabalho só existe graças a vocês.
E não deixem de olhar para as questões que foram surgindo aqui nesses dias de encontro. Porque se surgiu, é porque você está pronta para ver. Pronta para mergulhar de cabeça. E se você quer mergulhar de cabeça dentro da formação, fale com a gente depois. Estaremos disponíveis para tirar qualquer dúvida que você venha ter. Tá bom? Quer se falar, Dil? Não? Então é isso, gente. Já que o Diego não quer se despedir de vocês. É cedo, fica mais um pouquinho. Ai, gente, eu já acordei 5 da manhã, credo. Não, tô brincando, eu também levantei muito cedo. Não, mas tu até pode estar acostumado a acordar cedo. Eu não tô. Eu não tô. Quando eu fiz o meu último plantão no hospital de acordar assim cedo, eu falei assim, eu prometo pra mim que eu nunca mais vou acordar com o dígito 5 no celular. Tô acordando eu às 5 horas da manhã. E pior de tudo, feliz Milagre por da isso. manhã. Milagre da Milagre manhã, da literalmente. Literalmente. Gente, então é isso, tá? Ai, foto, vamos fazer uma foto. Deixa eu ver se eu tô bom pra foto. Tô. Apareçam todo mundo? Vamos fazer a foto. 1, 2, 3. A Cândida e a Ju não vão aparecer. 4. Vamos fazer a foto. 1, 2, 3 e... Ai, calma. Peraí. Às vezes quando eu aperto aparece um negócio no rosto de vocês. 1, 2, 3 e... Foi. Gente, obrigado, tá? Por estarem junto de nós nesses 4 dias. As aulas vão estar disponíveis ali no YouTube em breve. A gente vai postar para vocês assistirem sempre quando quiserem. E qualquer coisa, estamos aqui. Um beijo, boa noite, bom descanso e até breve.